gigantes! Vamos para mais uma aula, né? Uma aula da qual a gente vai falar um pouquinho sobre criptomoedas e governança. É muito importante a gente entender, né, que as criptomoedas, muitas delas têm o seu protocolo, muitas delas têm a sua evolução tecnológica em si, né? E isso fica livre, aberto para o público, né? Os protocolos que a gente chama de open source. Então, consequentemente, você vê o código todo, você tem toda a estrutura da criação e tal. Então, isso é muito importante, porque quando a gente analisa que existe um código aberto, onde que é livre para todo mundo, então as pessoas podem copiar, as pessoas podem modificar, podem aprimorar, né? Pode realmente construir novos projetos em cima apenas de um protocolo, de um único código, né? Então, se a gente analisar, por exemplo, o próprio Bitcoin, muitas moedas se originaram depois baseado no próprio Bitcoin. Então, por ele ser código aberto e uma governança descentralizada. Então, não tem uma instituição financeira por trás, não tem uma empresa que domina o Bitcoin, não tem um processo governamental que faça com que ele siga determinadas regras, né? Isso, por exemplo, é diferente da Tether, que é uma moeda, uma stablecoin baseada no dólar, né? Então, na paridade de 1 para 1, a gente vê que o Tether, sim, ele é subordinado ao Estado, ele tem que seguir regras. Por quê? Tem uma instituição financeira por trás, tem uma empresa por trás e, consequentemente, isso vai ser obrigado, ele tem obrigações a seguir, né? Então, sempre quando tiver uma instituição, uma empresa ou um governo por trás para criar regras, para se adaptar nesse mercado, a gente, consequentemente, vai ter um projeto centralizado, tá? E no mercado de criptomoedas, a gente precisa muito ficar atento a essa questão de governança, né? E cada vez mais, por exemplo, o PayPal, ele acabou de lançar, né? Lançou agora no final do ano passado, então a gente está falando aí de dezembro, né? Menos de 30 dias aí aproximadamente, ele lançou serviço aí voltado para venda e compra de criptomoedas na sua plataforma. PayPal é o quê? Centralizado. Então toda a estrutura que ele vai construir é de forma centralizada, né? Portanto, a gente precisa entender, né, as criptomoedas que são descentralizadas e as criptomoedas que vão ser descentralizadas e as plataformas que você está utilizando, né? Isso é fundamental, porque sem sombra de dúvida é onde você vai estar negociando. Então imagine, por exemplo, a Ripple, que é essa moeda aqui, né? Ela sofreu um ataque governamental pela SEC, né? Então, se você analisar bem, o preço dela caiu muito graças a uma medida governamental. Isso influenciou no preço dela, né? Tudo, sem sombra de dúvida, vai ter uma influência, né? Porque a gente está falando do Estado, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de regras, né? Porém, existe protocolos e moedas que não são obrigados e não tem como obrigar eles a seguir uma determinada regra. O Bitcoin, por exemplo, é esse protocolo, é essa moeda da qual não tem como seguir uma regra, não tem como ele simplesmente dizer, olha, Bitcoin tem que parar agora. Não, não tem como parar, né? Assim como a Deep Web, assim como a Dark Web, são partes da internet, um submundo da internet, que até hoje o governo, desde a criação da própria internet, não conseguiu parar essa parte negra da internet. No caso do Bitcoin, ela é uma tecnologia, ela é uma finanças, ele é um meio de pagamento utilizado hoje por diversas pessoas, por diferentes partes do mundo, né? Então, consequentemente, cada vez mais aonde que empresas e instituições financeiras começam a negociar, começam a falar sobre o Bitcoin, isso, sem sombra de dúvida, cria um impacto muito grande e aí faz com que aconteça um conflito entre Bitcoin e a moeda de determinados países, né? Por exemplo, a Argentina, no momento de crise deles, tal, muitas das pessoas, muita da população da Argentina simplesmente decidiu sair da moeda do Estado e ir para uma moeda, por exemplo, igual ao Bitcoin, né? E a gente viu uma adoção muito em massa na Argentina a respeito do Bitcoin. E cada vez mais empresas, instituições estão percebendo isso, né? O Facebook, por exemplo, ele está já
tentando lançar a sua criptomoeda, né? Ele tentou lançar, porém o governo foi lá e falou, olha, você não pode, porque se você lançar uma moeda, você vai competir com o dólar, você vai desestabilizar a minha economia, porque afinal o Facebook em si é uma rede social, é uma das redes sociais mais popular no mundo inteiro, né? Então ele tem uma quantidade de usuários na faixa de bilhões. Então, consequentemente, isso tem uma influência muito grande quando a gente fala de o Facebook lançar a sua criptomoeda, né, e, consequentemente, utilizar isso como meio de pagamento, serviços dentro de um país, né? Então, se tira o poder do Estado. E o Estado ele sempre vai querer te controlar, querer colocar regras em você. E, consequentemente, a gente tem que entender que de um lado tem Estado, de um lado tem empresas e temos projetos agora que têm sido construídos de forma descentralizada por meio de códigos, por meio de uma elaboração open source, aberta, para que as pessoas consigam se desenvolver, né? Consiga desenvolver esse protocolo ainda mais, né? Então a gente tem que ficar atento a isso sobre governança e criptomoedas. Então, quando você for investir em uma criptomoeda, por exemplo, igual eu citei a Tether ela tem os fundamentos dela centralizado, porque tem uma instituição por trás e, consequentemente, o protocolo dela não é descentralizado. E você analisar projetos que são descentralizados, que nem Bitcoin, Monero, né? São moedas aí bem descentralizadas, tá? Agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre uma notícia incrível, tá? Segundo o JP Morgan, né, ele está mirando em 146 mil dólares aproximadamente um Bitcoin. Então, ele está dizendo que o Bitcoin pode chegar a 730 mil reais no longo prazo, se o movimento de fundos e instituições continuar, né? E aí ele compara que isso pode adquirir o mesmo status do SWIFT, né? E outras redes de pagamento. Consequentemente, a gente vivenciou e viu o Bitcoin, em questão de capitalização, ultrapassar já a Visa, tá? O Bitcoin já ultrapassou em questão de capitalização a gigante Visa, tá? Então, isso, sem sombra de dúvida, é uma tendência na medida que instituições financeiras, empresas, pessoas começam a utilizar o Bitcoin, né? E a sua tecnologia. Cada vez mais a gente vai percebendo essa lateralidade por utilização, né? E, consequentemente, a gente vai vendo Estado, governo, começar a olhar para o Bitcoin de uma forma um pouco mais atenta e com receio de isso tomar proporções que ele não consiga controlar. Então, por esse motivo, alguns estados já estão adquirindo uma pequena reserva de Bitcoin, tá? Então, outra coisa que me chamou muita atenção, tá? Foi sobre o Jeremy, tá? Ele falou um pouquinho, uma coisa bem bacana, que tem um impacto muito grande no nosso mercado. Dando as principais notícias, né, o maior regulador bancário dos Estados Unidos, com uma nova orientação que permite os bancos dos Estados Unidos usarem blockchain público e dólar stablecoin como uma infraestrutura de liquidação do sistema financeiro dos Estados Unidos. Isso, sem sombra de dúvida, é dizer que o Estado pode agora utilizar moedas virtuais, né? Moedas stablecoins, por exemplo. A USDC é uma moeda, inclusive, da Coinbase, e, inclusive, o Jeremy, ele é fundador da Circle, e a Circle também tem meio que uma participação junto com a Coinbase, né? Então, se você olhar, a Circle é uma gigante de pagamento e eles estão já percebendo, né, esse apoio por parte do governo para eles lançar. Isso facilita com que o próprio governo lance suas moedas digitais e aí a gente começa a entrar em um mundo onde que, de um lado, temos as moedas descentralizadas, do outro lado, a gente temos as moedas centralizadas que vão ser criadas por parte de governo, instituições, né? E aí ocorre o quê? Ocorre que na medida que esse governo, as empresas vão lançando sua própria moeda, ela vai querer ter uma grande adoção. Porém, a grande maioria desse fluxo de dinheiro, ele vai correr para o Bitcoin, porque o Bitcoin, sim, ele é descentralizado. E não tem como esse meio acabar. Não tem como esse meio de transferência de dinheiro acabar. Por mais que o governo impeça que a exchange negocie
determinadas criptomoedas, por exemplo, Monero, já tem acontecido muito, Dash e muitas outras moedas anônimas, né? Algumas exchanges já estão retirando, já estão removendo, porque o governo, consequentemente, está pedindo para que isso ocorra. Então, o governo ele põe as regras e essas exchanges, por ser centralizada, elas precisam seguir. Então, imagine que foi retirado o Monero, foi retirado o Dash, foi retirado várias moedas. Então, são moedas que têm a sua própria governança e são descentralizadas. Então, não tem como o governo impedir a utilização dela. A única coisa que ele pode fazer é pedir para a exchange que negocia ela retirar. Beleza, legal, removeu. Só que de um lado a gente tem Bitcoin recebendo um apoio gigantesco, de um outro lado a gente temos também instituições financeiras lançando cada vez mais serviços tokenizados. Então a gente pode dizer assim que vai facilitar ainda mais para o dinheiro ser transferido. É diferente, por exemplo, de você utilizar uma rede hoje de pagamento da Visa, da Mastercard, são um meio de transferência diferente, né? Então, a partir do momento que você tokeniza isso, você deixa de uma forma compatível com outros meios de transferência, fazendo um swap quase que de forma automática, você simplesmente facilita ainda mais para o dinheiro correr, entendeu? Você facilita. Então, querendo ou não, o Bitcoin ele continua subindo, por mais que o governo de um lado ele tente buscar novas alternativas para tentar, sem sombra de dúvida, não atrapalhar, mas criar o seu próprio token, facilitar a vida dos cidadãos. Isso a gente também tem que ver de uma parte positiva, porque realmente as taxas vão diminuir, né? A questão de impostos sobre transações também pode diminuir, né? Então, de um lado facilita, porém, de outro lado, consequentemente, ele tira um poder, né? Com o objetivo de tirar um pouco do poder de trazer dinheiro para uma moeda que eles não têm controle, para deixar uma moeda que eles possuem controle. Eu acho que essa que é a ideia, mas a partir do momento que o governo ele diz que as stablecoins começam a poder ser utilizadas, né, em blockchains públicos e, consequentemente, em infraestruturas de governo, então isso facilita demais esse meio de transferência, né? Então isso é muito bacana, tá? Sobre essa questão do JP Morgan prever o Bitcoin a 146 mil dólares, é mais uma comprovação de que ele sabe que o dinheiro, o fluxo de dinheiro vai ter que correr de alguma forma e não tem como escapar disso, né? E aí ele compara com o SWIFT, né, que é uma rede de pagamento, assim como a Visa também é uma rede de pagamento. E você sabe que, por exemplo, que o Bitcoin acabou de passar em capitalização a própria Visa, tá? Então a gente falou sobre esses assuntos que são muito importantes e agora a gente vai falar sobre a Ethereum, que foi a última análise nossa aí, né? A gente falou um pouquinho sobre ela, estava por volta de aproximadamente os 800 dólares, né? 900, a gente aí chegou agora em 1.000 dólares, estamos caminhando próximo lá dos 1.400 dólares, que é o seu topo máximo aqui, ó, em 2018, né? Então a gente pode ter um ganho bacana aí de quase 100% aproximadamente, tá bom? Na Ethereum. Isso é bem legal. Olhando para as criptomoedas em si, na paridade dólar, você vê que algumas moedas na última hora, né? Você vê aqui que na última hora, algumas moedas estão tendo correção, porém o Bitcoin já teve uma alta aqui de 1,9% na última hora, né? Se a gente olhar agora o gráfico diário, né, a gente consequentemente vê que várias moedas estão em alta, e LRS, LRC teve 77% aproximadamente, né? Então temos algumas moedas que estão tendo uma maior performance aqui, né? Então isso é bacana, porque a gente está vendo que algumas moedas estão subindo, estão acompanhando o Bitcoin na paridade dólar, estão crescendo até muito mais do que ele na paridade dólar. Porém, se a gente olhar na paridade Bitcoin, provavelmente isso deve estar ao contrário. Olha bem, então você vê que já tem muito mais moedas que estão perdendo na paridade Bitcoin, né? O Bitcoin começa a subir, começa, sem sombra de dúvida, a ter um aumento, muita capitalização, muito dinheiro entrando, então ele sobe e as outras criptomoedas não conseguem acompanhar, e aí, consequentemente, tem uma queda na paridade Bitcoin. Então, se você estiver negociando, por exemplo,
a XRP na paridade Bitcoin, você perdeu 9,4% de Bitcoins, né? E isso, para quem foca no Bitcoin, consequentemente, você é um prejuízo já muito grande, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado bem claro essa questão de governança para vocês, saber diferenciar um projeto descentralizado de um projeto centralizado, né? É fundamental, é muito fundamental, principalmente agora nessa nova adoção em massa, nesse projeto onde que várias empresas vão estar lançando seus aplicativos, vão lançar sua estrutura. A gente precisa entender quem está governando aquela moeda, né? Então, isso é fundamental. Isso é fundamental a gente saber quem está dominando, quem está governando aquela criptomoeda, porque somente assim a gente vai conseguir se adaptar ao mercado de finanças descentralizada, onde que, sem sombra de dúvida, o governo e nenhuma instituição pode intervir no funcionamento daquilo, né? Porque senão a gente vira essa bagunça que está hoje aí, de imprimir dinheiro a todo momento, mediante necessidades, mediante erros, né? E isso muitas das vezes não é bacana, porque no final das contas, quem vai pagar o preço é sempre você, cidadão. E aí a gente tem que ter uma oferta limitada e o governo, a instituição, não pode intervir no meio de pagamento, no meio de transferência de dinheiro para tentar resolver problemas, né? Isso não é a coisa certa a se fazer. Ele tem que simplesmente resolver os problemas que estão sendo criados, né? Sem intervir no funcionamento da moeda, porque a moeda tem o objetivo de ser uma moeda de troca. Então, se o objetivo dela é trocar, deixa ela trocar, né? Deixa você fazer troca do seu dinheiro de uma moeda para outra e vice-versa tranquilamente, né? Acho que isso que é importante.